primeiro ano do CFO, são 3 anos. Eu encontro com hoje Caveira 09, que é da minha turma. A gente estava puxando hora lá, que a gente fala puxando hora é o serviço de guarda, né? De sentinela. E a gente se encontrou lá e o 09 virou para mim e falou assim, cara, você tem vontade de fazer algum curso? Depois que a gente sair do CFO, eu falei assim, tem, qual? Ele falou, eu tenho vontade de fazer o Caveira, véio, que é o COESP, né, que a gente fala, Curso de Operações Especiais. Aí ele falou, caraca, sério? Ele falou, pô, tem certeza? Pô, mano, gosto de tudo. E aí, eu não esqueço, né, a gente conversando desde o primeiro ano, eu já estava com esse foco. E aí, a gente termina o CFO. Da minha turma de CFO, tivemos três tenentes que se formaram, né? Que foi o 07, eu, o 08 e o 09. Então, acho que é isso, Wesley. Pediram falar da brevetação. Então, sim, a brevetação. Olha, a minha brevetação, ela foi, talvez, a primeira brevetação, assim, que foi atípica, digamos assim, porque eu não sabia ainda se eu ia ficar vivo ou se eu ia morrer. Eu estava num leito de UTI no hospital e eu fui brevetado nessas condições. Geralmente a gente vê o brevet, se colocar vídeos aí de brevetação no YouTube, você vê ali o candidato sendo brevetado com aquele ritual, né? Que ele crava o brevet, que é o brevet de metal, no peito e às vezes ali até sai sangue. Às vezes não, né, amigo? 99%. Às vezes, assim, a brevetação ela é feita após um exercício que a gente chama de exercício de fuga e evasão, que é um treinamento que todo operações especiais tem, num caso de alguma missão que tiver, o Caveira pode ser ali, entrar numa situação de ser prisioneiro de guerra, digamos assim. E aí você sai do campo de concentração e num determinado momento eles são capturados e estão sendo, né, levados. Esse é o que é a situação. Eles estão sendo levados ali para um outro lugar e até que eles chegam ali, no nosso caso, nós chegamos no batalhão e aí foi retirado o capuz e eles foram brevetados. Então, geralmente é isso, é após um exercício de fuga e evasão, que eles estão saindo de um campo de concentração, que foram capturados, e aí vai e é feita a brevetação. Mas a gente não sabe de nada, né? Na verdade, desde quando você entra no curso de operações especiais, você não sabe o dia de amanhã. Né? Você acaba, geralmente são os módulos, né? Você termina o módulo de salvamento aquático, você não sabe o que vem, o que vai acontecer ali depois. Vai começar outro módulo, né? A gente sabe que vai começar, mas a gente não sabe qual. Entendi. Né? E assim o curso vai andando e são 6 meses nessa toada aí. E aí, vamos continuar, né? Yuri, você tá com seu celular aí? Eu te mandei uma foto aí. Aquela foto. Pode. A do brevet? Aquela é a do brevet? Pode mostrar aí que aí eu comento. Aí a gente coloca aqui na televisão. Ele vai demorar uns instantezinhos ali, a gente vai continuando aqui. Quando ele colocar... O seu tá logado no outro navegador, Yuri. Eu posso ir falando. A hora que colocar a foto, aí o que acontece? O que aconteceu comigo? Depois que aconteceu o meu acidente, né, depois eu vou contar em detalhes, eu saí e fui direto para o hospital, aí fiquei entubado, depois fui para a UTI. E o acidente foi no módulo de paraquedismo. E o módulo de paraquedismo foi o último módulo do curso de operações especiais.
No seu, né? No meu curso, Tá. Nem sempre é o último, né? Uhum. Mas no meu curso foi o último módulo. E aí, depois eu conto em detalhes, eu tive alguns decretos de morte durante a minha estadia ali no hospital, né? A minha internação na estadia. Para você foi. Para você foi uma estadia aí. No meu momento de internação ali no hospital, eu fiquei... Aí, ó. Tá na tela. Tá pra quem tá assistindo também, Yuri? Tá bom. E ele tá grande aí. Se der pra... Diminui um O pouquinho, detalhe Yuri. tá mais embaixo, Yuri. Nossa técnica ali tá ajustando tudo. E aí, tem que mostrar o bebê, meu irmão. Aí, ó, cravado. Então aí, como é que foi essa aí que eu falei que foi atípico, né? Coloca na tela para o pessoal de casa. Porque o que aconteceu? Eu fiquei aproximadamente 4 meses na UTI. E aí passei por alguns decretos de morte e não sabia se ia ficar vivo ou se morria. E também nem sabia se ia ser brevetado, apesar de ser o último módulo, mas eu não sabia que era o último módulo. Então, você não estava sabendo. Os caras falaram, rapaz, não estava sabendo. Se o homem sobreviver... Tem que brevetar. Eu me surpreendo com a chegada no hospital do comandante do BOP, o coordenador do curso, subcoordenador e um outro policial que foi o Major Aracá, que eu vou contar aqui para vocês, que foi basicamente a pessoa que salvou a minha vida, né? Durante a situação do resgate. E aí o comandante chega e fala, 07, sabe o que eu vim fazer aqui? E aí eu estava naquelas condições ali no hospital e... Ali você já estava falando? Estava falando. E aí eu falei, poxa, não senhor, não sei, comandante. Aí ele falou assim, 07, a partir de hoje, a partir de agora, queria dizer que você faz parte de uma irmandade chamada Caveira. Aí ele tirou o brevê, foi se aproximando e fez como se fosse na brevetação. Vamos falar de novo. Ele foi chegando perto assim com o braço, aí eu até pensei, né? Falei, pô, agora é que eu vou morrer mesmo. O cara vai dar um... Vai dar uma cravada aqui. É o único modo de brevetação que eu conhecia. Aí, quando chegou próximo, assim, ele só encostou e falou, fica tranquilo, que vai ter um momento apropriado para a gente fazer isso. E então a brevetação, ela se deu nessas condições aí. Ok, vamos aprofundar nisso, Wesley. Aí, nesse momento aí, foi simbólico. Mas teve a brevetação mesmo. E essa foi a brevetação. Você não teve aquele assim, não? Ainda não. Aí não podia, pô. Aí não, então. Mas ali não podia, mas eu achei que... Depois ainda não fizeram isso? É que assim... Comandante, você tá assistindo? Tá devendo essa? Mas foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele quando ele chegou. Foi. É que, na verdade, assim, eu ainda tô no meu processo de reabilitação, né? Tá guardado. Eles não vão esquecer, Wesley. Pode deixar disso aí. Eles não vão esquecer, não. Ó, um abraço também pro Laerte Santos, Caveira. Tá aqui, chegando aqui também, que legal. Agora vamos falar desse grande ponto de inflexão. Antes de chegar nesse ponto de inflexão, eu queria saber como é que você foi parar nesse paraquedismo, cara. Então, o curso, ele tem os módulos, né? E aí, quando a gente chegou, o salto, o nosso paraquedismo, ele foi feito na Bahia. O BOP da Bahia, ele hoje é um precursor nessa área. Cada batalhão, assim, cada BOP de cada estado, geralmente ele é referência em algum... Em algum módulo. Em alguma disciplina, digamos assim, né? E o BOP da Bahia, eles estão, assim, bem avançados no paraquedismo, montanha e patrulha rural. Então, o meu COESP viajou para a Bahia para fazer esses 3 módulos. Montanha, patrulha rural e paraquedismo. Nós fizemos lá montanha, patrulha rural e o paraquedismo. Quando chegamos lá,
aí foi quando eu tive o acidente, né? Dentro Nesse módulo do curso. No módulo do curso. Já era tipo o último salto. Inclusive o meu foi o último, eu fui a última pessoa a saltar. E aí foi quando eu tive a pane e teve o acidente. Você pode explicar um pouco pra gente Com como certeza. Como é que foi? Então, Até onde você lembra desse processo? ó, eu tive, para todo mundo para ficar fácil, né? Porque nem todo mundo conhece o paraquedismo e para ficar de fácil entendimento. Eu tive uma pane chamada line over. O nosso salto ele foi um salto chamado salto enganchado. O salto enganchado ele tem uma fita que fica atrás do equipamento e fica clipada na aeronave. E essa fita, quando você salta da aeronave, essa fita ela vai se desenrolando e quando ela traciona totalmente, o paraquedas abre de forma automática. O paraquedas, existe o velame, que é essa parte principal, né, do paraquedas. Logo abaixo do velame nós temos as linhas do paraquedas. E a pane que eu tive é uma pane chamada de line over. Por que line over? Porque a linha passa por cima do velame. O velame, ele tem que ficar todo inflado, né? Fazendo aquele arco assim, né? Isso, ele faz o arco. E no line over, o que acontece? Quando a linha passa por cima do velame, ele fica todo embaraçado. Em vez de ficar inflado, ele fica todo embaraçado. E aí qual é o procedimento a ser tomado? A gente chama de procedimento de emergência. O procedimento de emergência consiste em desconectar o equipamento principal, que é o equipamento que está com a pane, e acionar o equipamento reserva. Isso é o procedimento de emergência. E comigo o que aconteceu? Quando eu fiz o procedimento de emergência, o equipamento principal, que era para ser desconectado, não desconectou. Ele ficou lá embaraçado, do jeito que estava. E o equipamento reserva, ele sai da mochila, mas ele não teve pressão suficiente para abrir. Então, qual foi a minha reação automática? Eu comecei a sentir um negócio batendo na minha panturrilha. E quando eu olhei, era o paraquedas reserva. E ele estava dobradinho. Ele fica, o equipamento reserva, ele fica dentro da mochila dobrado. E do jeito que ele fica na mochila, ele estava batendo no meu pé. Mas você já sabia na que minha panturrilha. Deu ruim. Não, eu já vi que deu ruim. O principal não saiu, o reserva estava na minha perna. A minha reação automática foi acessar o reserva, pegar, jogar para cima. Eu não estava conseguindo acessar ele direito, porque isso eu estava em queda. E milésimos de segundo e acontecendo ali. Acontecendo a queda, eu estava assim caindo de forma lateralizada. O velame principal lá todo embaraçado. Eu tentei acessar o velame principal, o reserva, porque a minha esperança era pegar, jogar para ver se ele inflava. Né? Ele estava ali dobrado, sim, a ideia era essa. E assim, eu nem sei se foi bom ou se foi ruim não ter aberto isso, eu não ter conseguido abrir ele. Porque se ele tivesse aberto e tivesse se juntado com o principal, aí nós temos um outro tipo de pane, que talvez poderia ter sido até pior. Então, assim, em linhas gerais, o que aconteceu foi isso. E eu vim caindo em 4.500 pés nessa pane de line over lateralizado até sofrer o impacto ao chão. E até muita gente pergunta assim, fala assim, mas o lugar que você caiu lá foi... Na água. Você amorteceu aonde? Na árvore. Eu falei assim, meu irmão, eu caí no chão. E assim, tem gente até que não acredita, mas... Não, eu estou imaginando aqui... Isso dá 4.500 pés, da qual altura? Está aproximadamente 1.500 metros. Que isso? 1.500 metros. Por muito menos, gente. As pessoas morrem aí com 3, 4 metros de altura.